quase R$500 bilhão. Esse foi o valor que a mineração injetou nos municípios e estados brasileiros em um único repasse recente de royalties. Mas você que lida com mineração, sabe como essa montanha de dinheiro impacta diretamente a fiscalização no porte da sua empresa? Segura aí que eu te explico agora. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui na TV Mineração. Eu sou o André, advogado especialista em Direito da Mineração, e hoje nós vamos falar sobre dinheiro, economia e, claro, segurança jurídica para a sua operação. Recentemente, a Agência Nacional de Mineração, a ANM, divulgou uma notícia que passou despercebida para muita gente de fora do nosso setor, mas que nós precisamos analisar com uma lupa: a distribuição da compensação financeira pela exploração dos recursos minerais, a nossa conhecida CEFEM. A notícia confirmou que os royalties de mineração injetaram mais de R$477 milhões apenas em estados e municípios produtores em um curto período. É uma injeção de capital gigantesca. Mas o que isso significa na prática? Para a grande mídia é apenas um número. Para nós que vivemos a realidade da mineração, do licenciamento e da operação diária, esse número traz uma mensagem muito clara sobre o peso econômico do nosso setor e principalmente sobre os riscos jurídicos e fiscais que a sua empresa corre se não tiver um compliance em dia. Vamos entender essa engrenagem. Antes de entrarmos na questão legal, precisamos olhar para o aspecto macroeconômico. Quando a ANM repassa mais de R$477 milhões de CEFEM aos entes federativos, estamos vendo a materialização do impacto positivo da mineração na sociedade. Nós sabemos que a mineração é frequentemente alvo de críticas em inúmeros setores da sociedade. No entanto, é a CEFEM que financia, por exemplo, o desenvolvimento local. Esse dinheiro vai direto para o caixa das prefeituras e dos governos estaduais. Para muitos municípios brasileiros, a mineração não é apenas uma atividade econômica. É a principal fonte de arrecadação que sustenta a infraestrutura urbana, o saneamento, a educação e a saúde em determinado município ou região. Isso nos mostra uma realidade inegável. O Brasil e os municípios são sócios dos resultados da sua extração. E como em qualquer sociedade, quando o negócio envolve centenas de milhões de reais, o sócio que recebe parte dele, neste caso o poder público, passa a olhar para a sua operação com muito mais atenção e exigência. É aqui que a economia encontra o direito. Para entendermos o nosso posicionamento jurídico, precisamos voltar às bases legais que sustentam essa cobrança. A CEFEM não é um imposto. Isso é um erro comum, até mesmo entre alguns gestores. A CEFEM é uma contraprestação, uma compensação financeira devida à União pela exploração de um recurso natural que, pela nossa Constituição, pertence ao Estado brasileiro. Infraconstitucionalmente, isso foi instituído pela Lei Federal 7.990 de 89. Esta, por sua vez, deixou claro que o aproveitamento econômico dos recursos minerais gera o dever de compensar financeiramente os entes federativos. Logo em seguida, veio a Lei 8.001 de 1990, que desenhou como esse bolo seria dividido. É essa lei que define os percentuais de distribuição, destinando a maior fatia, tradicionalmente 60%, diretamente para o município onde ocorre a extração, além de fatias para o Estado, para a União e, mais recentemente, com as autorizações legislativas, até para os municípios afetados pela infraestrutura da mineração. Do ponto de vista jurídico, essas duas leis criaram um mecanismo poderoso. Elas atrelam a saúde financeira dos municípios com vocação ao volume de produção e faturamento das mineradoras. E é exatamente essa dependência que gera um maior alerta para o departamento jurídico e contábil da sua empresa. Como advogado, o meu posicionamento para você, empresário da mineração, é muito direto. Onde há muito dinheiro envolvido, há muita fiscalização. A injeção desses R$477 milhões significa que prefeitos e governadores estão extremamente cientes do valor da CEFEM. E o que acontece na rotina da mineração no Brasil a partir dessas informações? Primeiro, o aumento das auditorias. Municípios e o próprio órgão federal estão cada vez mais equipados e motivados para auditar a sua produção. Eles querem garantir que não estão perdendo um centavo. Segundo, os conflitos de interpretação. Vemos diariamente empresas sendo autuadas por divergência na base de cálculo do CEFEM. O que entra e o que não entra na dedução? Os custos de transporte seguro foram abatidos corretamente? Se a sua contabilidade não tiver um alinhamento perfeito com o seu jurídico mineral, uma atuação da ANM pode comprometer o fluxo de caixa de um ano inteiro da sua empresa. E terceiro, a pressão municipal.
Com os municípios dependentes dessa receita, muitas vezes vemos câmaras de vereadores e prefeituras tentando criar taxas abusivas ou barreiras ao licenciamento, usando a mineração como um caixa eletrônico infinito. A rotina da mineração brasileira hoje não permite mais amadorismo regulatório. O pagamento correto da CEFEM, fundamentado nas leis que tratamos anteriormente, não é apenas uma obrigação financeira, é o seu verdadeiro escudo jurídico diante das necessidades. A minha orientação é: realizem auditorias preventivas internas, revisem como a CEFEM está sendo recolhida. Muitas empresas pagam a mais por não entenderem as deduções legais e muitas pagam a menos por erros de enquadramento da substância, gerando um passivo oculto milionário que pode explodir a qualquer momento. Para resumir, a notícia de que repassamos quase R$500 bilhão em royalties é um orgulho para o setor, mostra a nossa força econômica e a nossa importância para o país. Mas para quem senta na cadeira da diretoria, é um lembrete severo de que a conformidade legal e contábil é questão de sobrevivência num ambiente cada vez mais competitivo. O recurso mineral é da União, a operação é sua, mas o resultado é dividido. Proteja a sua fatia operando com inteligência jurídica. E para fechar, vale uma reflexão essencial sobre transparência. Desde 2017, os entes federativos são obrigados a dar publicidade à destinação que dão à CEFEM. Mas a verdade é que os portais de transparência locais ainda dificultam o acesso e o controle social por parte da população e das próprias mineradoras. Precisamos avançar em direção à prestação de contas rotineira e à criação de comitês independentes com a participação da sociedade civil e das empresas do setor. Só assim o royalties da mineração deixará de ser uma receita abstrata e se transformará em legado palpável e em desenvolvimento socioeconômico de verdade para as próximas gerações, garantindo a justa equidade intergeracional diante da finitude dos recursos que estão sendo extraídos hoje. Se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou a entender melhor o cenário da CEFEM e os riscos para o seu negócio, deixe seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo informação de altíssimo nível para o setor. Aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com o contador e o jurídico da sua empresa. Deixe aqui nos seus comentários: a sua empresa já passou por alguma fiscalização ou teve dúvidas no recolhimento da CEFEM? Vamos debater. Eu sou o André e a gente se vê no próximo vídeo aqui na TV Mineração. Um grande abraço e operações seguras para todos.